Bom, pessoal, hora da nossa análise e observações do último episódio das Crônicas de Henry e separei aqui, fiz os meus estudos, o que eu achei que ficou bem legal, porque para reforçar, né, pessoal, assim, o jogo pelo jogo, tudo bem, ele é vamos chamar ele de ócio construtivo, né? Ele é um momento de paz, de tranquilidade, mas pelo menos do meu ponto de vista, é muito difícil a palavra não é se apegar, sabe? Mas é muito difícil não criar uma aventura, participar de uma história sem ser atravessados por questões pessoais ou por outras histórias que eu escuto, principalmente eu que vou trabalhar escutando muito os outros, tá? Então, deixa eu puxar aqui as anotações que eu fiz para não me perder também, porque eu quero deixar isso aqui o mais orgânico possível, pessoal. Tem que ser uma coisa que a gente vai ficar juntos, sabe? E eu acho que isso deixa as coisas mais legais, porque hoje a gente já está tão tomado por tecnologias e etc., que quando a gente tem um contato humano, acho que as coisas ficam até mais divertidas e legais. Mas, bom, vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui da última aventura, né, do começo, né, da aventura, que foi um vídeo longo de 22 minutos, né, do episódio 01 ali das Crônicas de Henry. Mas, apesar da gente não ter andado muito na história, deu algumas coisas importantes para pensar em que eu sentei depois para observar, tá? É, E aí a primeira delas foi a dicotomia de controle e a missão não oficial a qual o Henry se colocou, que para quem não lembra, né, o Henry ele decide investigar a Torre Amaldiçoada, mesmo sem uma audiência, uma autorização formal do rei, justamente porque eu escolhi interpretar dessa forma, porque as coisas estão meio caóticas, as coisas estão muito movimentadas ali na cidade, e na minha interpretação, o Henry ele está inquieto, ele está nervoso, ele está preocupado com a situação, então ali tomou a dianteira e foi aceitar a missão e seguir da forma que ele entendia que ia ser melhor, até para ter um pouco de rebeldia, para ter um lado mais comercial da história, né? E aí, de um ponto de vista filosófico, a gente consegue tirar disso, né? Principalmente, assim, ao meu ver, a primeira coisa que eu pensei é que, cara, pô, Sêneca e Epiteto talvez bateriam palma pro Henry nessa hora, porque, assim, o Henry ele identificou aquilo que está sob o controle dele, ou seja, ele não controla a agenda do rei, nem a burocracia do reino das formas que as coisas acontecem, mas ele controla a sua própria vontade e a sua capacidade de agir. Por isso traz esse tom de rebeldia do personagem, né? E aí, em vez dele ficar, por exemplo, frustrado com a falta de suporte do reino ou enfim, de se sentir bloqueado das grandes movimentações que está acontecendo, ele foca na virtude, perdão, da justiça e da prudência. Ou seja, ele agiu porque é o que deve ser feito e não porque ele recebeu uma ordem. Não que receber uma ordem seja errado, até porque ele é subordinado ao rei, mas ali, talvez como um ser humano que tem uma dor, como uma angústia, que ele precisa agir, ele foi fiel aos seus instintos e ao que ele acredita que é o certo e bom, sabendo que talvez ele não fosse ser ouvido tão de pronto, e para trazer uma rebeldia ao personagem, assim, dito e feito, ele foi. Agora, se a gente for trazer isso para uma visão das terapias cognitivas, a gente pode falar sobre uma questão clássica de resolução de problemas. Ou seja, aqui a gente consegue ver uma excelente oportunidade, né, da gente ver a técnica de enfrentamento focado no problema. Nome grande pra caramba, né? Ou seja, em vez de Henry ficar ali sentado, remoendo a ansiedade dele, porque a vila está em perigo, ou o rei está dando atenção em outras coisas, que seriam enfrentamentos focados na emoção, ele traça simplesmente um plano de ação imediato e executa, tá? Então, menos chance dessa ansiedade, dessa angústia tomar conta e poder até atrapalhar. O segundo ponto que eu anotei, que eu achei que foi muito interessante, assim, tirando a minha própria anotação agora, uma análise pessoal sobre o meu próprio comportamento, é que a primeira vez que eu joguei no primeiro vídeo, eu já tinha escrito a história toda, então basicamente eu só li. Agora, é diferente quando você tá jogando, tipo, e gravando assim, tipo, direto, porque é uma capacidade, é um treino de habilidades mentais ali, porque esse é um jogo extremamente interpretativo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem que ser uma história legal, até pro meu próprio divertimento, nesse caso eu tô fazendo, tipo, pra mim mesmo, como consequência eu tô gravando, mas é um desafio intelectual bizarro. Então, parece que nos 20 minutos de vídeo de gameplay de eu fazendo junto com vocês, deu um cansaço, tipo, às vezes ali até maior do que quando eu tava só sentado escrevendo, que eu acho que eu levei sem brincadeira, foram uns 3, 4 dias aquele primeiro vídeo que eu fiz, que eu só li as histórias pra vocês, de tanto que eu escrevi.
Então, assim, a dinâmica ficou diferente, eu achei mais divertido. Mas, bom, voltando à nossa análise, né? Vamos falar sobre o encontro do lobo, porque aqui a gente vai falar tanto de altruísmo como os esquemas da terapia cognitiva, tá? E aqui eu chamo a atenção para o fato de que a decisão de dar comida para o lobo, mesmo sabendo que os recursos são limitados, faz ali que o momento seja crucial e tenha a sua importância. Aí ele, mais o Henry, ele é patrulheiro, manja das naturezas, se ele quiser ele caça, resolve o problema dele rápido. Sim, mas quando a gente já tem pronto, né? A gente já tem algo ali que fizeram pra gente, ou já tem, ou não vai precisar gastar energia para pegar mais, para caçar e fazer o alimento, é muito mais tranquilo, né? E é aquilo, o cérebro ele sempre vai focar em gastar menos energia possível para realizar determinadas ações. Então, nesse caso, eu visualizo tipo, o Henry abrindo mão de um conforto justamente por uma questão altruísta. E aí, começando até pela visão da terapia cognitiva, aqui a gente pode falar de ativação comportamental, que é o quê? O comportamento do Henry de ajudar o lobo criou um reforço positivo imediato. Ou seja, ele deu a comida e já teve ali, ele reforçou um comportamento de, de, de aceitação, de manutenção de uma amizade ou ali do vínculo humano e animal, né? E aí na terapia cognitiva, nós sabemos que as ações altruístas e, como é que eu posso dizer, e a conexão com os outros seres vivos aumentam a sensação de autoeficácia e bem-estar. Então, ali nesse caso, o Henry ele fortalece o seu esquema de competência e a sua identidade como patrulheiro e protetor. Ou seja, ele tem a familiaridade, a familiaridade mesmo, tipo, com a natureza, principalmente com a floresta, porque está em volta da cidade dele, ele tem o dever de tomar conta. E ali numa situação em que ele pôde fazer o bem, principalmente que o sacrifício de tirar o que é meu para, para o bem-estar do outro, ali se faz uma questão de altruísmo e de abnegação muito, muito nobre, né? E aí, para uma visão mais filosófica sobre esse conceito todo, eu diria que é um conceito estoico de apropriação ou de afiliação. Ou seja, a gente começamos, né, tipo, amando a nós mesmos. E aí, de novo, né, pessoal, a escola, né, o estoicismo, ele prega muito na ideia do amor no sentido de cooperação. Então, se estamos ali no mesmo ambiente, na mesma vida, né, no mesmo tempo de vida vivos, né, ali vamos ter uma questão de que é preferível cooperar e colaborar um com os outros do que a competição e a destruição. Tudo bem que nesse caso provavelmente vamos ter alguns conflitos ainda para resolver, mas estou fazendo uma leitura apenas dessa situação, tá? Então, voltando, né, a gente começa amando a nós mesmos e depois os nossos próximos. E os estoicos eles defendiam que a gente deve expandir esse círculo para a natureza e para os outros seres. Ou seja, o Henry ele reconhece o lobo como um semelhante dentro da ordem natural e exerce a bondade racional. Isso foi um ponto interessante que eu analisei ali, tá? E aí o terceiro ponto, ainda falando sobre a questão dos recursos, é justamente a gestão dos recursos que o Henry tem e a ansiedade antecipatória, ou seja, Henry agora tem metade da comida e o dobro de bocas para alimentar, porque é ele e o lobo, né? Na visão da terapia cognitiva, a gente vai falar aqui de reestruturação cognitiva, ou seja, o Henry poderia pensar: vou passar fome, foi um erro ajudar o lobo. E isso é um pensamento catastrófico, a gente chama isso de distorção cognitiva nas terapias cognitivas, tá? E em vez disso, ele faz uma análise funcional. Eu tenho menos comida, mas eu ganhei um bônus de caça, ou ganhei um companheiro. E aí, né, pode até falar na ideia do uso do cachorro como companheiro, né, de suporte emocional, né? Apesar de que eu acredito que ele não precisa, mas é diferente quando você tem uma companhia, né? É aquilo, se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vá acompanhado, que é isso aqui que aconteceu nessa situação. E aqui o Henry ele substituiu um pensamento automático negativo por uma avaliação realista de custo-benefício. Ou seja, o pensamento automático negativo era: vou passar fome, porque agora eu decidi ajudar o lobo e ele vai estar comigo. E aí a avaliação realista é a questão do custo-benefício. Eu tenho menos comida, vou precisar alimentar ele também. Em compensação, encontrei um companheiro. Isso, na visão estoica, levando em consideração que ali no trecho 3 a gente vai precisar caçar para alimentar, tipo, agora o grupo todo,
o Henry pratica a premeditação dos males, ou seja, ele não é pego de surpresa pela fome. Ele antecipa e se prepara mentalmente para o esforço de caça, mantendo a tranquilidade da alma. Porque ele sabe que ele tem ferramentas, ele sabe que ele tem conhecimento, e isso é necessário para ele ter uma boa estrutura e uma boa continuidade. E aí, pessoal, eu usei, dando continuidade nesse pensamento, mas uma palavra que eu usei mais cedo, não sei se tu prestou atenção, que é a questão da autoeficácia. E é uma palavra que ela é muito confundida com autoestima, e aqui vos falo sobre a diferença. Autoestima está mais relacionada à tua imagem, como é que você se sente em relação a como você se apresenta, né? Vamos dizer assim. Agora, a autoeficácia é o nível da crença, da sua crença sobre si mesmo. Ou seja, o quanto que eu acredito que eu tenho habilidade e conhecimentos necessários para superar um desafio ou para fazer bem feito o que eu preciso fazer. Então, a gente está falando de um patrulheiro, de um caçador. Então, o nível de autoeficácia dele naquele ambiente é maior. Quando o nosso nível de autoeficácia ele é maior e realista com a tarefa a ser feita, a probabilidade de sucesso chega a ser a maior. Ah, mas aí como é que eu aumento meu nível de autoeficácia? Não vou discorrer a teoria toda aqui, tá? Vocês conseguem achar isso na internet. Mas a primeira delas é experiências de sucesso. Então, se você tem um histórico que mostra que determinadas ações você consegue fazer e dar conta, beleza, aquilo ali te dá a questão de confiança, tá? A gente só tem que evitar os excessos. Sempre evitem os excessos. Porque o excesso de confiança, ele pode te dar uma rasteira, né? E aí, por exemplo, aqui no jogo, a gente pode botar um desafio fácil aqui, é o quê? Deixa eu ver no escudo do mestre. Ações rotineiras comuns do dia a dia, desafio é 11 ou mais, ou seja, no D20 eu tenho que tirar 11 ou mais, sendo que, se, por exemplo, se for a questão que for caça, que é o que eu acredito que seja a maior autoeficácia do Henry por ser patrulheiro e ter familiaridade com a natureza, eu vou ter que rolar um D20 e somar mais 3, que é o atributo de destreza dele. Então, assim, é muito difícil. Existe a possibilidade? Existe de errar, né, o tiro ou a situação. Mas é bem menos provável, né? E levando em consideração que o interessante, né, do uso dos dados é porque é uma questão situacional de vida. Nós temos as nossas habilidades, nossos planos e etc. Mas a gente tem que levar em consideração que na equação do sucesso na vida, seja na ação ou num tempo de vida geral, a sorte ela é um fator que vai fazer uma diferença muito grande. E você tem que estar super bem preparado para quando a oportunidade chegar, você saber agarrar. Porque se a sorte chegar para você e você não estiver bem preparado, bem apto a aproveitá-la, de nada vai adiantar, tá? Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Abraço, qualquer coisa, gritem ou simplesmente escrevam aqui embaixo, a gente vai trocando ideia. Valeu!